Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Regiane G. Macedo, sou terapeuta integrativa, professora de dança do ventre terapêutica, uma estudiosa da dança como ferramenta de autoconhecimento, estudiosa da metafísica da saúde, da linguagem do corpo, associo isso a todas as minhas terapias, por isso que eu me coloco como terapeuta integrativa. Depois aí no meu canal você vai conseguir ver um pouquinho de cada técnica que eu trabalho. Eu também sou facilitadora de círculos para mulheres, para fortalecimento e resgate do sagrado feminino. Vivências, círculos, curas xamânicas. É um trabalho muito forte, muito bonito. E espero que, se você ainda não conhece, que você venha conhecer e venha se beneficiar dessas descobertas, desses reencontros ancestrais, né? Tem sido cada vez mais forte os trabalhos com a espiritualidade, com a dança, com os exercícios, com a metafísica do corpo, enfim. Estudando e trabalhando com a metafísica e com essa parte do sagrado feminino, eu sabia que naturalmente eu ia poder trabalhar também com o sagrado masculino. E aí surgiu uma oportunidade de dar uma palestra para os distribuidores da OmniLife. Depois, se você não souber o que é, depois vai ter um vídeo aí da empresa da OmniLife, que eu também sou representante. E eu fui lá dar uma palestra no Dia Internacional das Mulheres sobre sagrado feminino e masculino, porque na plateia tinham muitos homens também e eu não via sentido em falar somente do feminino quando a gente sabe que o masculino também está muito ferido no nosso planeta. Nesse momento de quarentena, isso fica muito claro para mim, o quanto a gente precisa, urgente, equilibrar, entender primeiro o que é essa energia de sagrado masculino, sagrado feminino, aonde eu me encaixo nisso, onde o que eu faço para equilibrar isso, o que é isso, da onde vêm esses termos, por que é importante para minha vida agora e se isso faria diferença no meu dia a dia hoje e se vai fazer diferença para o futuro. E eu tenho certeza absoluta que isso é um tema urgente para todos nós. Por isso que eu tenho me dedicado muito nos últimos anos a todos esses estudos de busca de autoconhecimento e em busca de respostas, de como viver mais feliz, de como viver mais saudável, de como ter mais equilíbrio e como ter propósito e como equilibrar essas energias do feminino e do masculino de uma forma mais harmônica. Então, todos os meus trabalhos buscam esse equilíbrio entre espírito e matéria, masculino e feminino, noite e dia, né? Interno e externo. Então, assim, tudo isso faz com que a gente traga mais harmonia para o dia a dia, para todas as áreas da nossa vida. E aí, eu vou gravar aqui nesse vídeo, eu vou gravar essa palestra, eu vou dividir em duas etapas. Então, o primeiro vídeo eu vou falar do conceito Yin Yang e sagrado masculino e feminino, dando mais ênfase um pouco mais no masculino, porque aqui no canal já tem um vídeo sobre o sagrado feminino, a base do que é o sagrado feminino, tá bom? Então, esse vídeo já é para homens e mulheres, de uma forma muito aberta. Não que os meus outros vídeos também não sejam para os homens, mas eu foquei muito os últimos anos no desenvolvimento e no equilíbrio de trabalho para mulheres. E aí, automaticamente, a gente vê um movimento dos homens para isso. E claro que tudo é a lei da atração, é a parte eletromagnética e a gente atrai para a nossa vida já pessoas que precisam ou harmonizam com outro conhecimento. Como eu também trabalho com estudo de dança de salão contemporânea, voltado para a parte de autoconhecimento e também como ferramenta de evolução, eu também trabalho com outros amigos, com homens, né? E nesse momento eu tenho mais dois parceiros maravilhosos
E a gente estuda muito, a gente debate muito, a gente veio de um grupo muito grande de reflexão e hoje o pessoal está meio espalhado em projetos com a mesma ideia de querer entender a dança como algo que realmente traz alegria, traz autoconhecimento, traz evolução, se, é, se utilizado com uma expansão de consciência. Não só dançar por dançar, né? Então, é necessário trazer conhecimento das outras áreas para a gente entender que quando eu danço, não é só diversão, não é só para me distrair, muito pelo contrário. Então, é trazer a dança de volta para o valor e a importância que ela realmente tem na sociedade, em qualquer sociedade e principalmente para esse momento do planeta. Então, aqui eu vou continuar gravando vídeos e quantos forem necessários para abordar de diversas maneiras como que a dança realmente pode trazer mais equilíbrio para a gente. E o conceito Yin Yang, ele vem da medicina antiga, né? Vem da medicina oriental e está muito presente hoje em todas as terapias praticamente que a gente tem agora aqui no Brasil. Então é muito forte, ainda bem, né? Então assim, eu vou seguindo um pouco dos slides das coisas que eu fui anotando e que eu passei na palestra, mas eu não vou ficar dividindo tela de slide com vocês, tá? Eu vou lendo e vou conversando com vocês, tá bom? Então, o conceito Yin Yang é praticado pelas medicinas tradicionais milenares no Japão, na Índia, Filipinas, Antigo Egito, é, e todas as épocas antigas, tá? O símbolo do Yin Yang é muito fácil de ver que é aquele círculo que é o preto e o branco com uma bolinha, né, da cor ao contrário, dentro do outro círculo. Eu vou tentar colocar o símbolo aqui em algum lugar. Se eu não conseguir, vocês busquem aí no Google, que é fácil de achar. Põe Yin Yang aí e aí vocês já vão conseguir achar vários desenhos lindos dessa filosofia, tá? Desse símbolo Yin Yang, um símbolo muito forte, um arquétipo muito forte, tá? É um conceito que explica muito o nosso planeta. Nosso planeta é dual, então esse símbolo ele representa essa dualidade que existe aqui, né? Principalmente evidenciada agora na terceira dimensão. Mas ao mesmo tempo fala que uma energia consiste dentro da outra. Então eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui de masculino e feminino, tá? Então aqui, o feminino é a lua, a energia feminina é a lua, a energia masculina o sol. Aí tem o preto e o branco, né? Então o preto é o feminino, o branco é o masculino. A mãe, o feminino, o pai é masculino. O escuro e o claro, a noite e o dia. O frio e o calor, a contração e a expansão, né? Então a expansão é o quente, é o sol, e a contração é o frio, né? Você vê quando tá calor, a gente quer tirar roupa, né, pro biquíni, pra praia, né, ficar à vontade, quer ficar na rua. Quando tá frio, a gente quer ficar encolhidinho, quer ficar embaixo das cobertas, né? Então é muito o yin yang mesmo. Aí tem o mental e o físico, então o mental é o yin e o físico é o yang, que é o interno e o externo. A água e o fogo, o yoga e a aeróbica. Então o yoga é o yin, é o interno, é o focado, é o concentrado, né? E a aeróbica para fora, pulando, dançando, é o yang, é o externo, é o que aparece, né? Então, dentro da dança a gente tem muito as danças introspectivas, a dança que vai dentro, a dança que mexe muito, e tem aquela dança mais estética, mais forte, né? Mais terra, mais expansiva, né?
E a gente tem a suavidade, a agressividade, o passivo e o ativo. A gente tem a terra e o céu, o inverno e o verão, o crescimento no feminino e a geração no masculino, a sombra e o brilho, né? Ou a sombra e a luz. Então esses conceitos eles são muito presentes, né? Em toda a nossa sociedade. E então a gente pode perceber que a gente tem privilegiado na nossa sociedade patriarcal o yang, né? Então a gente dá muita força para o que está fora. A gente quer ver o bonito fora, a gente quer ver o belo, a gente quer ver o dinheiro, a gente quer ver a força de trabalho, a ação, a movimentação, e a malhação, e a dança, e quantas joias eu tenho, quanto carro eu tenho, quanta casa eu tenho, né? É o ter, o fazer, 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 fazer. E o ser, onde fica nessa história? E o sentir, onde fica nessa história? E a introspecção, e o olhar para dentro, e o silêncio, onde fica o silêncio? Por isso a nossa sociedade está doente, está totalmente desequilibrada. Então, nesse conceito paternalista, desse patriarcado que a gente vive, trouxe esse desequilíbrio para nós, que trouxe o machismo, né? Que na verdade o machismo, né, trouxe o patriarcado, tirando propositalmente a força das mulheres, como colocando as mulheres como fracas, como frágeis, como incapazes de tomar decisões. E isso ao longo dos anos foi trazendo muitas e muitas dores para todo mundo, porque todos nós estamos interligados. Então, por mais que eu não valorize a mulher, eu nasci de uma mulher. Como é que faz? Então, o homem, por mais arrogante que seja, ele nasceu de uma mulher. E aí? Ou seja, se não fosse uma mulher, ele não estaria aqui. Então, assim, não existe melhor e pior. Existe os dois. Não tem assim. A nossa sociedade sofre por privilegiar um ou outro e tá tudo junto. Não tem assim, melhor homem, melhor mulher, melhor homem, melhor mulher. Quem manda é o homem, quem manda é a mulher. Gente, ninguém manda em nada. A gente precisa viver em harmonia e observando o que um tem, que eu não sou tão boa assim, então eu me junto e aí um apoia o outro e vamos ser melhores juntos, né? Porque quando eu me associo a outras pessoas, a ideia é que eu melhore, que eu expanda as minhas qualidades. Quando eu não faço isso, ou quando perto de outras pessoas eu tenho que me esconder, eu tenho que mentir, eu tenho que omitir coisas, porque, o que vão pensar de mim? Eu tô tolhendo quem eu sou. E é óbvio que isso vai dar ruim, né? Então, eu vou adoecer, meu corpo vai adoecer, minha mente vai adoecer. E aí a gente começa a ver os grandes problemas. Então, o patriarcado, né, que a gente sabe é um sistema social em que homens adultos mantêm o poder primário, predominam em funções de liderança, política, autoridade moral, privilégio social, controle das propriedades, domínio da família. O pai ou figura paterna mantém o controle da autoridade sobre mulheres e as crianças. Algumas sociedades patriarcais também são patrilineares, ainda hoje. O que significa que a propriedade e os títulos são herdados pelos homens e suas descendências. E é imputada exclusivamente através da linhagem masculina. Às vezes, até o ponto onde parentes do sexo masculino significativamente mais distantes têm precedência sobre parentes do sexo feminino. Principalmente ali, né, gente, em alguns países do Oriente, né, em alguns países árabes, aí a coisa é puxada, né. O Afeganistão, então, é um verdadeiro horror,
ainda. Em termos de humanidade, com mulheres então não chega a ser nem humanidade que dá para se dizer. Agora, aí a gente percebe que, historicamente, o patriarcado tem se manifestado na organização social, legal, política e econômica em uma gama diferente de culturas. Do ponto de vista da psicologia junguiana, que eu amo Jung, amo, o patriarcado deve ser visto como uma expressão de forma atrofiada e imatura de masculinidade, e, portanto, como um ataque à masculinidade em sua plenitude, e bem como sobre a feminilidade em sua plenitude. Olha essa última frase. Desse jeito que é o patriarcado, é um ataque à masculinidade em sua plenitude, ou seja, o masculino não vive a sua plenitude dentro do patriarcado. E muito menos a feminilidade também. Então ninguém está vivendo em plenitude. Tá todo mundo desequilibrado e tá todo mundo sofrendo. Então, assim, há que se voltar ao equilíbrio de entender as polaridades para que a gente possa viver em harmonia. Porque, gente, é importante entender que dentro de nós tem o sagrado feminino e o masculino. Eu só preciso entender o que é um e o que é o outro e saber equilibrar isso dentro de mim. Entendendo que ninguém vem por acaso num corpo masculino e num corpo feminino. Então, entender as potencialidades que cada parte tem e que cada corpo privilegia é extremamente importante nessa vida que você está vivendo aqui. Então, se você tem um corpo masculino, você tem que entender a energia desse corpo. O que privilegia, por que é que você veio, né? Sem deixar de entender o interno, de acolher o seu feminino. E a mulher é a mesma coisa. E aí a gente tem umas distorções que trazem sofrimento. Então, eu não vou me aprofundar no sagrado feminino, como eu falei, porque eu já tenho outro vídeo aí. Mas eu tô falando, né? Apesar de tudo, eu tô falando dos dois, pra gente refletir. Esses vídeos de pesquisa e teóricos e de conversa aqui, de bate-papo, é pra gente refletir. E eu sempre trago assuntos relevantes de não só de filosofias que eu fico aqui pensando na minha cabeça, mas, gente, é de estudo mesmo, e de pesquisa e de observação. Porque tudo que eu pesquiso de teorias, eu observo na prática. Se é verdade, se faz sentido, aonde que isso encaixa e o que eu posso fazer com essa informação, né? Então, assim, o sagrado masculino veio e está chegando no movimento ainda muito tímido, mas eu acredito que agora, com essa expansão aí, com essa limpeza planetária que a gente está vivendo, eu acredito de verdade que vai expandir esse conhecimento e os homens vão buscar mais. E esse vídeo aqui é para motivar com que os homens busquem o autoconhecimento e a espiritualidade. Lembrando que espiritualidade não é religião, são coisas diferentes. Depois eu vou gravar um vídeo só sobre isso, tá? Então, a partir do crescimento do movimento do sagrado masculino, muitos homens, ao terem contato com mulheres envolvidas nessa causa, começaram a buscar o que seria o seu sagrado masculino. E com isso, questões importantíssimas para esse momento da nossa sociedade estão sendo pautas e círculos de reflexões como atenção para as perguntas. Homens, pensem nessas perguntas, por favor. Qual é o modelo de masculino que você se inspira? E a mulher também. O que é o masculino para você? Qual modelo de masculino você se inspira? Qual modelo? O que é ser homem? O que é ser homem? Quais são as referências à minha volta? Quais são os homens à minha volta? Quem são esses homens? Como eles se comportam? O que eles pensam?
Essa coisa do modelo, gente, é muito importante porque a gente tem uma distorção muito grande. Então, é muito comum a gente achar, e assim, eu já ouvi isso de mulheres e ouço muito dos meninos, mas quando eu ouço de mulheres, eu fico um tanto apreensiva, né? Porque a gente vê o quanto isso nos afeta. Todos nós temos o machismo dentro de nós e um desequilíbrio em relação ao sagrado feminino e masculino. E o meu trabalho vem nessa minha autocura, promovendo autoconhecimento e caminhos para autocura de outras pessoas, tá? Porque todo terapeuta, ele mostra caminhos, né? Ele mostra caminhos de cura, porque ninguém cura ninguém, a não ser que você permita uma autocura, seja lá de onde ela venha. Qual modelo de masculino? Então, assim, é aquele cara que trabalha dia e noite e tem um super carro caro e tem uma casa enorme e tem um salário de 50 mil reais e tem várias mulheres e é ogro com as mulheres, é bruto, cospe no chão, grita, bate mulher, grita com mulher, ou troca de mulher a cada 15 dias, não respeita a mulher, ou acha que mulher é tudo igual, ou então fala, ah, mulher é um mal necessário. Que tipo de frase você anda repetindo aí? Que tipo de masculino você é? É um masculino que busca só fazer, 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 fazer? Ou busca ser, se sentir, olhar, se permitir? Você chora? Se permite? Você conversa sobre suas dores? Então eu acho isso muito, muito importante, tá? Muito importante. Como lido com o meu feminino? Tenho liberdade para ser eu mesmo? Na sociedade, na família e nos amigos? Com os amigos, né? Por que tenho tanto medo em relação à homossexualidade? E assim, né, gente? Claro, os homossexuais, né? Os que já vivem muito bem com a sua questão de gênero, homoafetivos, né? Acho que é até uma, uma expressão melhor, né? Eu vi um dia uma palestra falando que eles preferem ser chamados de homoafetivos do que de homossexuais, porque não tá ligado só à parte sexual, né? A opção sexual. Mas por que que a sociedade tem tanto medo e coloca o homoafetivo de uma maneira tão inferior? Por quê? Qual é a diferença? Por quem você quer dividir sua vida, por quem você tem tesão? Qual é a diferença? O que muda? Por que se tem tanto medo disso? E qual o resultado de meninos brincando com carrinhos e meninas com bonecas? Então, assim, é muito interessante a gente perceber essas diferenças bobas que são colocadas, mas mais interessante ainda é perceber como isso se reverbera na nossa sociedade. Então é muito comum a gente perceber mulheres com medo de dirigir e homens que não sabem segurar criança no colo. Por quê? Porque foram criados com essa diferença de que mulher pode ter boneca e cuidar de outro ser humano. Porque a boneca é um símbolo, é um arquétipo de um ser humano, de um filhinho, né? Você vê que, ai, sua filhinha, né? Já pega a boneca e dá pra menina, é sua filhinha, você quer pôr um nome nela? Né? Já tem isso desde criança. E os meninos, nossa, quando você crescer você vai ter um desse, vamos correr rapidinho. Quer dizer, os meninos já são estimulados a dirigir desde cedo e as meninas não. E aí é o que a gente percebe de resultado. Claro, não é todo mundo, não é 100%, mas gente, eu tô falando de maioria e eu não tô fora dessa estatística, eu fui criada assim, né? Mas eu brincava com o carrinho dos meus irmãos, mas eu nunca ganhei um carrinho.
Mas eu brincava com o carrinho dos meus irmãos, brincava com o carrinho dos meus primos, dos meus amigos, né? Mas eu sempre gostei de brincar de boneca. Agora eu tive uma prima que odiava brincar de boneca. Ela adorava skate, bola, bicicleta, né? E ela dirige muito bem. Então, assim, né? Existe tendências aí que a gente precisa deixar mais equilibrado. Então, assim, todo mundo brincar com tudo. E deixa todo mundo preparado para ser humano. E não ter essa diferença de mulher e homem, né? Então eu vou finalizar. Nosso vídeo ficou enorme, mas eu acho que são assuntos muito importantes, muito pertinentes e que a gente precisa pensar neles. A gente precisa parar para pensar nesses temas. Cabe a cada um de nós pensar nesses temas e refletir sobre cada um deles. Eles são muito, muito, muito essenciais para a nossa evolução nesse momento. Então, a pergunta fica, a frase final fica: todos nós temos um sagrado dentro de nós, que é a nossa própria alma. Essa alma faz contato com a energia masculina. O sagrado masculino é a alma do homem, que está em todos nós, livre dos nossos medos, dogmas, paradigmas. É a nossa capacidade de atingir níveis superiores de conhecimento, de fazer de um movimento transcendental. Uma energia masculina tem a ver com a nossa energia primordial, uma frequência de onda pela qual homens e mulheres conseguem manifestar a sua força e poder pessoal. Eu vou ler de novo essa parte. Energia masculina tem a ver com a nossa energia primordial, uma frequência de onda pelo qual os homens e mulheres conseguem manifestar a sua força e poder pessoal. Sagrado masculino é a frequência com que o homem estabelece a conexão com o seu sagrado e transfere seu sagrado para fora. Essa é uma frase, uma citação de um bate-papo de sagrado masculino que eu assisti, de um dos. E o terapeuta se chama Túlio Caminha, ele é life coach para homens, né, especialista em psicomotricidade relacional, facilitador do movimento Guerreiros do Coração. Então, eu achei muito legal essa frase, eu acho que combina muito com o que eu acredito do sagrado masculino, que é o Yang, né, gente? Mas para que uma energia de fora esteja equilibrada, se ela vem de dentro, o meu interno precisa estar equilibrado, para que o meu externo floresça de forma equilibrada. Então fica aqui o meu convite para vocês assistirem algumas vezes esse vídeo e tirarem as perguntas que vocês acharam relevantes e discutam isso entre os amigos, com o marido, com os filhos, né? E depois escrevam para mim, me marquem, né? Eu vou adorar saber que vocês conversaram sobre isso e que isso virou pauta para conversas em família e para autoconhecimento, tá bom? Gratidão por estarem aqui. Namastê.